aí, pessoal, e aí, Curitiba, estamos aqui nos estúdios do Bem Paraná com este podcast E aí, Curitiba, que comemora os 40 anos do jornal, uma celebração de 40 anos do jornal, né, que tem essa celebração e esse estúdio tem a coordenação da Josiane Ritz, né, a operação da Luísa Mainardes e do Franklin Freitas, e a apresentação é minha, Rodrigo Browne, com a minha companheira de vida e a minha companheira agora de podcast, Bárbara Browne. Ah, querido. E hoje temos o nosso convidado especial, Beto Madalosso. Obrigada por ter vindo, Beto. Obrigado pelo convite. Obrigado, Beto, pela sua presença. O restaurateur Beto Madalosso, né? Que agora tem vários negócios gastronômicos pela cidade. Você que vem de uma família da gastronomia, né, Beto? Eu, assim como muitos, né? Acho que muitos pessoas que nasceram dentro, eu digo dentro do restaurante praticamente, né? Porque quem nasce de uma família que trabalha com gastronomia normalmente tem uma vida que se passa muito dentro do restaurante. Eu costumo fazer umas comparações ou imaginar comparações no escritório de advocacia, por exemplo, ou um médico. O filho não vive aquilo, mas o cara que tem um restaurante, o filho vive ali dentro. Porque nos dias que as pessoas costumam tirar para ou folga, ou ir para a praia, ou ir para o clube, ou fazer uma coisa em família, um churrasco, uma festa, a nossa família está trabalhando. O formato do restaurante da minha família é um restaurante de final de semana para atender outras famílias. Então, onde é que eu estava quando todo mundo estava confraternizando com as suas famílias? Eu estava lá dentro do restaurante fazendo qualquer coisa quando era criança. Vai, ajuda aqui, faz isso aqui, tá. Então, é simbiótico, não sei se é a palavra certa, mas essa relação ali, a hora que você vê, você faz parte. Você está ali dentro, está trabalhando, nem percebeu, começa brincando, a hora que vê é trabalho. E aí eu não sei, quando dizem, quando é que você começou a trabalhar? Eu não sei. Eu sei mais ou menos a época que eu comecei a ter mais responsabilidade. Entrei na faculdade e tal, e comecei a assumir algum tipo de responsabilidade com mais noção. Mas trabalhar, assim, que você vai ajudando, a hora que está trabalhando, é uma coisa que é tudo misturado, assim. Mas o restaurante da tua família é o restaurante Madalosso, que fica em Madalosso, Santa Felicidade. Né? E você, então, nasceu ali. Você é de Santa Felicidade, você cresceu ali no entorno do restaurante. Eu sou daqueles que falam assim, que tem orgulho, eu sou de Santa, sabe? Eu sou de Santa. Lá, estudou seus amigos? Não, eu até não. Até meus primos todos estudaram lá, eu estudei no Positivo. Meu pai colocou eu e meus irmãos no Positivo, que não é em Santa, mas minha infância se passou ali, queira ou não, era com os vizinhos ali, aquela coisa, né? Aprendi a dirigir ali, andar de bicicleta, correr, tudo era brincando em na Santa, rua. na rua, era uma coisa de rua mesmo. Uma coisa que eu acho engraçada, eu estou morando em Curitiba já há quase 30 anos, mas eu percebo que a cidade, ela cresceu e ela mudou muito no centro e em alguns bairros. Mas eu acho que Santa Felicidade ela ainda está meio num tempo antigo. O tempo funciona de uma outra forma em Santa Felicidade. Você compartilha dessa ideia que eu tenho ou não? Mudou Santa Felicidade nesses últimos 30 anos também? Eu penso ao contrário, até eu acho que, assim, talvez a sensação que você tenha quando vai para lá seja quase de alguém que está viajando para lá. É um turista. Né? É um turista. É um turista. Eu acho que é por isso, assim. Então, esse movimento que a gente vê que explode nos finais de semana não existe de segunda a sexta. Mas por isso que eu digo, assim, o espírito de quem vai lá para o final de semana é um passeio, é um turismo. Então, você já vai, talvez, um pouco com o espírito aberto para essa sensação. E tudo bem, é um bairro que vai ter uma identidade. Mas eu acho que mudou muito porque eu lembro que a identidade... Falando ali dos anos 80, eu sou de 70, eu nasci em 78, mas eu consegui observar isso nos anos 80, até as batalhas que as famílias e sociedade travaram lá com a prefeitura na época para manter a identidade. Tinha uma identidade muito forte da colonização italiana. As vinícolas, o artesanato, os restaurantes, tinha serralheria, enfim, esses trabalhos que estavam na avenida e que era daquele imigrante que estava ali. E com o tempo, esse comércio foi perdendo a característica. Então, vem as lojas de celular, vem a loja de roupa que não tem ligação. E até eu era um entusiasta de manter e proteger isso, né? E até entrei em umas batalhas aí também. Porque eu fui presidente da associação em 2004. Então, Casa China, por exemplo, né? É uma coisa que
destoa do que Santa Felicidade era, ou tentava manter uma época, numa década. Macula uma inocência do bairro, uma identidade, principalmente. Você não está mais entrando na Little Italy, digamos assim, né, no bairro do colônia italiano. Você entra lá, você percebe que tem algumas coisas que mantêm a arquitetura, mas está muito já... Isso já não tem mais uma identidade tão forte, isso, sem dúvida. Talvez pelo comércio sim, mas eu acho que pela arquitetura ainda são aquelas casas, é um bairro muito horizontal ainda, né? Sim, ainda sim, Não sim. tem prédios. Se a gente faz um paralelo com... Assim, se eu comparo a Santa Felicidade de hoje com a dos anos 80, ela mudou bastante, eu acho que ela perde essa identidade. Se eu comparo com outros lugares de Curitiba, pode ser que ela tenha andado menos para frente, né? Ela evoluiu menos. Ela se mantém, Beto. A gente que é de fora... Assim, eu não vivi os anos 80 lá, então eu olho para Santa Felicidade, nossa, para mim é bucólico, é pitoresco, é turístico. Que bom que tem isso ainda, é ótimo, porque é a minha visão. A ideia é que ela tenha mantido isso, se as pessoas percebem isso, é muito bom, sem dúvida. Bom, você é um workaholic, eu acompanho as suas redes sociais, vejo que você trabalha, que você cuida de tudo, que você não para. Você consegue descansar? Você tem um hobby? Como é que é a sua vida fora do trabalho? Porque eu vejo só tu trabalhar, Beto. Eu não vejo... Assim, que eu engano bem. Então me conta. Eu digo, eu vou no restaurante, faço umas 2, 3 postagens para fingir que estou trabalhando e vou para casa. Vai descansar. Não, mas assim... Fazer a siesta. Você sabe que também é um pouco relativo esse negócio de trabalho, porque quando eu vejo o meu volume de trabalho comparando com o que meu pai trabalhou, que minha tia trabalhou, minha tia Flora, né, eu falo, cara, eu tô tranquilo, assim, eu trabalho bastante. Se eu comparo com amigos meus, eu falo, eu vejo que eu trabalho bem mais que alguns amigos meus. Mas comparando com as pessoas, com aquele exemplo que vem de cima da família, nossa senhora, eles moravam praticamente dentro do restaurante. Então, como eu tenho mais negócios, hoje eu circulo bastante, né? Hoje eu estou com 5 negócios, né? Então eu circulo entre eles, vou num, falo com... Tem uma equipe muito boa, né? O pessoal segura essa onda. Então eu não fecho, por exemplo, eu não fecho o restaurante, eu não tenho que ir lá 1h, meia-noite, sei lá, esperar o último cliente sair. Eu não faço mais isso, também não preciso abrir a porta do restaurante. Tem toda uma estrutura que já funciona e faz isso. Então, mas estou sempre circulando, sempre à noite, dia e tal. E se eu descanso, eu tenho uma dificuldade, assim, porque eu não tenho paz descansando. Né? Eu sempre acho que eu tenho que estar produzindo. Essa é a desgraça. Pô, não tô aqui, né? Então, para mim, domingo sempre foi um dia muito angustiante. Depois que eu faz já 10 anos que eu não trabalho no Madaloso. Esse desvinculamento do Madaloso, daí com os meus negócios, eu comecei a parar os domingos. Eu conseguia folgar, comecei a almoçar na casa do meu sogro. Eu ia almoçar na casa do meu sogro, ficava meia hora, me dava um desespero que eu não estava trabalhando. Porque como é que pode, eu que trabalhei a vida inteira no domingo, e de repente tô lá curtindo um domingo, meu pai, todo mundo trabalhando no Madaloso, que loucura. E eu falei, não tô... Eu bebendo, descansando. E eu bebendo, descansando, e eu não conseguia aceitar que eu estava fazendo aquilo. Hoje eu faço, hoje meus negócios não abrem domingo mais, então eu não trabalho domingo, sábado eu fico mais tranquilo, tenho um hobby, eu faço natação, eu pedalo e tal. Legal. Então eu tenho meu esporte, assim. Mas eu tô sempre na função, assim, eu sei lá, já adaptei, assim, agora vai assim. Então, de dono de restaurante, agora você tem um boteco, né? Sim. E também parece que tem uma trolha grande aí também. Uma trolha grande. Boa. Me conta tudo aí. Não é natural. Mas, eu venho do ramo do... Os restaurantes têm esses conceitos, né, esses posicionamentos. Assim. Então, o Madaloso é um restaurante familiar, que leva o nome da família, que atende outras famílias, que tem um parquinho, ele tem todo esse conjunto. Eu continuei no restaurante, fazendo um restaurante um pouco mais noturno, que foi meu primeiro restaurante, a Forneria Copacabana, que era na Rua Itupava. Não era exatamente familiar, no sentido de que não recebia uma família inteira, criança e tal. Era um restaurante mais noturno, casais, uma coisa um pouco mais, meio badalação. Depois abri a filial do Forneria Copacabana, que vem no mesmo ritmo, assim, um restaurante mais noturno, badalação, contemporâneo. E agora, mas daí abri 2 pizzarias, que são os Madá, né? Que são pizzarias, né? Pizzaria. 2 pequenos restaurantes, a pizzaria. Aí fui agora o Boteco, que é um outro conceito bem diferente, que abre às 5 da tarde. E aí você tem um ritmo de movimento bem... O cara toma pinga, o cara toma cerveja, chopp, come torresmo e tal. E é um ritmo, muito interessante. Assim, muda a tua relação com o trabalho. Assim, você tem uma relação
Porque é diferente, é muito mais É. divertido no final das contas, né? Você bebe com o cliente, você senta na Não, mesa. aí esse é um ponto interessante, assim, não que eu não beba, eu tenho um problema que eu bebo quase todo dia, mas eu quase não bebo com cliente, porque é uma coisa que não tem limite. Você senta numa mesa e começa a beber, então você não pode trabalhar. Eu não trabalho bêbado, né? Sim. Apesar de trabalhar com um monte de cliente bêbado. Eu não trabalho bêbado. Sim. Mas. Graças a Deus. E Tem os você precisa ter clientes um autocontrole nisso, porque assim, todo dia é o dia especial de alguém lá dentro. Claro. Pô, Beto, isso aqui é meu aniversário, não vai tomar uma aqui? Eu falei, não vou beber com você, porque todo dia. Não, mas é meu aniversário, pô, cara, eu aqui. Eu falei, mas é teu aniversário, não é meu aniversário. Ou é alguma comemoração. Então, é difícil você manter essa distância, né, ali. Ali é meu trabalho, eu não posso, e nem seria saudável. Então, não bebo, mas é divertido o formato desse trabalho. Assim. Eu tenho curtido o formato de bar. Assim. Você fez o cardápio Eu que faço, a sim. partir de lugares que você foi, que É. gostava? Mas de Curitiba ou de outras cidades, de lugares que você visitou? e Não, tal? assim, eu acho que esse repertório ele vem, está acumulado em algum lugar do meu cérebro, ele está acumulado de um apanhado de referências que eu fui tendo ao longo da vida e ele vem aparecendo. É claro que um pouco antes, né, quando você começa a estudar, você define, vou fazer um bar, né, um boteco. E aí, nesse tempo, esses meses que antecedem a abertura, aí começa um estudo bem mais profundo. Então, você tem referência aqui guardada e tal, mas você começa a pesquisar, a ver rede social, a procurar outros botecos. Aí você começa, eu falo muito na rede social, ó, vou abrir um bar. E aí vem uma chuva de sugestões. E aí você tem essa dificuldade de limpar, isso aqui não é, isso aqui é bacana e tal. Então, porque tem um monte de errinho ali, né? Isso aqui não tem a ver com o boteco. E tem coisas que você põe que você acha que tem, e daí não, vai descobrir que também não tem muito a ver e tal. Então tem um estudo que antecede ele bem mais profundo, mas é um repertório de muito tempo que você vem percebendo. E aí não é só cardápio, mas assim, a lógica de funcionamento, o custo, quanto é que eu posso cobrar, a localização, quanto é que eu posso pagar de aluguel. Tem todo daí um estudo e também um conhecimento em cima de gestão administrativa mesmo para saber isso aqui vai dar resultado, vai ser bem sucedido ou não. Né? Porque como hoje eu já estou muito tempo no ramo e faço todas essas análises, eu consigo também colocar isso como um fator de decisão, né? Isso aqui, tanto é que o boteco, eu falo bastante, tanto é que o boteco, antes de ser um boteco, eu estava com a ideia de fazer uma casa de sanduíche. Fui lá, pensei no nome, registrei a marca, escolhi o ponto, chamei arquiteto e tal, e desenho, não sei o que, e tal, e daí fiz mais ou menos esse cálculo. Falei, não, mas o sanduíche o cara não vai comer todo dia, ele não é uma coisa de muita frequência, pode ser um puta sanduíche legal e tal, mas não vai ficar casa cheia. E pra mim tem que ter casa cheia, né? O grande lance é sempre ter casa cheia, porque a melhor decoração do lugar é estar cheio. E eu falei, não vai. E passou um pouco, eu sentei com ela e falei, não dá pra ser sanduíche mais. Rasga o projeto, joga fora, nós vamos mudar tudo isso aqui e vai ser o boteco, porque vai ter mais giro. Então aí, você vê, é um estudo daí mais relacionado à questão financeira. Do business mesmo, né? Do Nem negócio. você não nasce de uma paixão pelo boteco, apesar de eu estar adorando fazer isso, mas nasce de uma análise de negócio e vamos para cá. E aí a gente vai curtindo fazer esse outro negócio. Porque Um monte de coisa. quando eu me mudei para cá, há 30 anos que eu já te falei, aqui não tinha muito a cultura de boteco. E eu venho de uma cidade que existe a cultura do boteco, que é o Rio de Janeiro. Né? E eu acho que o boteco, de certa forma, ele democratiza as relações. Né? É onde você tem as duas bases da pirâmide social. Né? Você tem o cara de executivo de terno, o cara que estava na praia de sunga. Né? E ele é maravilhoso. E você pensa, agora que você tem um boteco, você acha que tem essa coisa? O boteco ele tá estabelecendo uma nova cultura em Curitiba, nessa coisa das relações entre as pessoas? O curitibano está se falando mais entre eles, porque tem essa cultura que curitibano não fala com estranhos. Tem essa cultura aqui, né? Olha, eu não sei... assim... Primeiro que eu acho o que você falou assim, uma coisa muito legal, porque o boteco dá isso naturalmente, uma coisa que o restaurante não dá. O boteco dá. Tanto que tem gente que fala assim, as mesas têm que estar mais perto, porque o boteco tem que estar esfregando na mesa de trás, né? Assim, você vai se mexer, se incomoda alguém. Então, o boteco tem que ter esse incômodo. Tem que estar apertadinho, porque você bate, aí a mesa do lado fala não sei o quê, você já começa a conversar e faz isso.
Então o boteco também, estruturalmente, ele é pensado para para dar essa sinergia desse contato. Sobre Curitiba, mais isso, mais aquilo, eu acho que já existem bons botecos em Curitiba, muito bons, né? Certamente. Houve uma evolução nisso de Muito 90, bons. década de 90 para cá. Olha, alguns que eu aí comecei a falar que abri, falam muito do Bar do Dante. Tem o Dom Rodrigo, que é um boteco em Santa Felicidade, que é magnífico, que é um amigo meu que tem uma comida A gente maravilhosa. já foi Eu lá, é conheço, ótimo. muito bom. Pô, é muito bom. O Dante também comeu o bolinho na O feira. Dante, tem o Bar do Toninho, tem o Beck's Bar, tem... Vixe, aí vai, né? Tem muitos bares É. de bairro, escondidinhos, que Tem, são é. deliciosos. Eu gosto muito. Tem muita Eu e coisa. o Rodrigo, a gente vai bastante. Então, assim, eu acho que já existe essa cultura e o gostoso de estar trabalhando com isso é um pouco essa sensação de estar democratizando o nosso trabalho ali, né? Que eu venho, né, nesse negócio de restaurante, uma coisa mais assim, que o ticket médio é mais alto, tal, aquela coisa mais formal, uma estrutura, cara e tal. E de repente entra nesse mercado e cara, uma diversão, assim, né? Porque entra de tudo, assim, que nem se falou. Chega o cara que saiu do escritório, vai lá tomar um chopp de terno e gravata, tá passando uma tiazinha que mora ali perto, senta e toma um negócio, assim, e Sair fala... para passear com um cachorrinho. Exatamente. Né? E vai o pessoal com um cachorro, e vai o cara que parou de bicicleta, porque tá terminando um treino, vai ali e entra tomar um negócio. Isso é sensacional, assim, é uma delícia esse tipo de movimento. Isso acontece, então, mas não é no meu boteco. Acho que todos os botecos têm isso, né? Sim. E eu acho que quanto mais botecos a cidade tem, mais vida ela vai ter. Assim, Sim. no sentido de relacionamentos, eu acho que isso daí é uma coisa que enriquece muito. Gosto bastante. Pô, tá bem legal. E você cozinha, não? Porque me parece assim que você só toca os restaurantes, mas você não vai lá para a cozinha, vai, bota fogo na frigideira, aquelas coisas. Né? Não, já cozinhei. Então, eu já cozinhei no restaurante, né? Meu pai falava, minha mãe e até hoje faz, mas né, eu morei até quase os, sei lá, 28, saí de casa velho. Mas morava e minha mãe fazia almoço, faz até hoje, segunda a sexta, que eu não vou mais, né? Mas segunda a sexta faz almoço todos os dias, sempre fez a vida inteira. Meu pai falava assim, se você quiser ter um restaurante um dia, porque ele não queria que fizesse isso, né? Você tem que aprender a cozinhar. Então, fique aqui com a tua mãe. Então, 2 vezes por semana eu estava lá cozinhandinho com ela, aprendendo em casa ainda, quando era novo. Depois, fiz curso de chefe de cozinha, trabalhei em cozinha fora, fiz estágio em Nova York, fiz curso na Itália, não sei o quê, e cozinhava no restaurante, acompanhava e tal. E em casa, hoje, na minha casa, eu cozinho, faço minhas coisas lá. Então, mas no restaurante mesmo, eu tenho dor nas costas. Eu fico, sabe, você fala assim, não não vou, porque eu não dou conta que tenho dor nas costas, tô velho. Os caras têm um ritmo ali que é um ritmo pesado. Assim, Insano, né? Então eu sei o que eles estão fazendo, conheço a base de tudo, então eu consigo orientar, consigo dividir as questões, mas no fogão, no restaurante, não fico mais. Até me cobro, às vezes, falo, pô, tinha que estar mais ali. Mas não fico no fogão. Mas fico mais circulando. O cardápio você que desenvolve. Eu que faço, Porque tem uma outra questão que, assim, como eu tenho mais condições de pegar referência e sair em outros lugares e ter mais e me relacionar com outros negócios e tal, eu consigo trazer essa referência. Então, muitas vezes o funcionário que trabalha comigo não vai, né? Vai em um lugar perto da casa dele quando sai jantar fora, mas quase não vai, né? Porque não tem nem condição para fazer isso, que é uma dureza aí da nossa desigualdade social, vamos falar assim. Então eu acabo pegando referência, como eu conheço do produto, tal, eu sento com eles, converso e tal, vamos fazer assim, 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 e a gente vai trocando ideia. E eles vão, a parte técnica da coisa, eles vão desenvolvendo comigo. Se fizer assim, colocar no forno assim. E eu tenho muito amigo que é chefe de cozinha, tanto aqui em Curitiba, São Paulo, Rio e tal, e eu, tô fazendo tal coisa, me dá uma luz aqui, porque a gente precisa acertar o torresmo, por exemplo, né? O torresmo fica 2 dias na cura, depois vai pro forno 110 graus por 8 horas, depois você coloca assim, depois você frita a pele dele assim. Um torresmo, você acha que leva 2 dias para fazer? Então eu vou pegando informação e tal, fazendo isso tudo. E uma coisa que eu acho que evoluiu de uma forma positiva na área da gastronomia é a preocupação com a questão da sustentabilidade, né? Muita gente agora trabalha com seus restaurantes, com seus negócios, buscando emitir o mínimo de carbono possível, buscando produtores locais, insumos que não sejam livres de agrotóxicos, enfim, tem todo uma preocupação, né? Uma normatização até, né, nessa área de sustentabilidade.
Você tem essa preocupação? Você cuida disso? Você vai atrás desses produtores próximos? Você tem isso? Como é que você funciona nesse sentido? Não, eu tenho também. Tanto é que a gente fazia uma época, era antes da pandemia, depois a gente até conseguiu retomar e agora parei, porque é uma coisa que dá um trabalho, assim, é engraçado o quanto é difícil. Mas eu pegava a equipe e a gente ia visitar alguns produtores, porque o importante é assim, eu quero fazer, mas eu preciso passar para minha equipe. Por que eu estou comprando um produto mais caro um pouco? Por que é mais difícil de conseguir que esse cara entregue para a gente? Normalmente esses caras pequenos, assim, que fazem, não tem entrega, não tem rotina de entrega, ou tem problema de sazonalidade. Então, como é que se... Então, tem uma série de coisas que quando a gente se empenha em ter esse cuidado, né, do bom, até um movimento que não é que nasceu ali, mas tem uma grande virada depois do slow food, o movimento slow food que nasceu na Itália, que é o bom, limpo e justo, né, que é o produto bom, limpo porque ele é de um produtor próximo, então ele não polui o ambiente e tal, e ele é, sei lá, livre de agrotóxicos de preferência, e justo porque remunera bem lá o fornecedor, né? Então você está falando um pouco desse movimento. Quando a gente tenta fazer isso, a indústria é muito mais preparada para atender do que um pequeno produtor. Então a gente tenta, a gente vai, a gente conhece, né? Então a gente ia lá na chácara da galinha. Vamos lá na chácara da galinha feliz. Então vamos comprar o ovo da galinha. Que é o quê? A galinha que vive solta e tal, que também é orgânica, essas coisas assim. Então, respondendo um pouco melhor, com alguns produtos a gente consegue fazer isso, com outros a gente não consegue ainda. Tem outros que a gente tentou e teve que voltar atrás por conta de entrega, porque daí subiu o preço no cardápio, o cliente já não quer pagar. Então tem toda uma lógica mercadológica que você fala assim, tá, mas eu vou conseguir repassar? Quanto eu consigo repassar? Então, meu restaurante é grande, né? Eu tenho um movimento, então às vezes isso funciona melhor para um restaurante menor, pequeno. Então é um desafio, mas é interessante. Até bom você falar nesse assunto porque a gente tem que assim, se dedicar mais até. Retomar eu acho essa que, na questão. verdade, é uma equação. Uma vez eu trabalhei com um pessoal de um restaurante e o cara que cuidava da parte de gestão, ele era um engenheiro civil. E aos poucos eu descobri, o nosso filho agora está fazendo engenharia civil, que você ser engenheiro no restaurante, você leva o método para a construção de equações e de fórmulas que podem minimizar as tuas perdas, maximizar os teus ganhos, enfim, qual o determinado produto que você pode colocar dentro de um prato, qual o insumo que você tem que tirar, diminuir e tal. Você tem essa visão meio matemática também das equações na hora de compor o seu cardápio? Sim, é bem natural isso, assim, sabe? Então, hoje mesmo a gente estava lá debatendo sobre o Sambiquira, que é o boteco, só abre à noite, por enquanto. Então ele tem lá 3 meses agora Happy de hour, existência. a partir das 5. A partir das 5 é um happy hour. Happy hour. E à noite, e aí sábado a gente já começou a fazer almoço. Aí hoje começamos a falar sobre cardápio de almoço segunda a sexta, um executivo. Tudo, porque daí eu começo a escrever no meu Instagram. Vou fazer um cardápio de almoço aqui no Sambiquira. Picadinho de carne com arroz e feijão, R$39. Aí vem uma enxurrada de pessoas falando, é caro. Fala, puta, eu ia usar mignon. Já não posso. Vai ser patinho. Tem que passar pro colchão duro aqui. Colchão mole. Colchão mole. Mas, então, é natural. Esse cálculo, a gente tá o tempo todo com ele na cabeça. Assim, a gente tem uma noção geral do que custa cada item no cardápio. A gente também tem ideia de que se eu falar que eu compro de um produtor local e assim e conseguir comunicar isso para o cliente que eu posso cobrar um pouco mais. Você agrega. Que agrega. Então, tudo isso, o restaurante tem muito valor intangível. Então, ao mesmo tempo que tem essa continha do insumo, tem um monte de coisa que é intangível que a experiência, tem conforto, lugar, não tem, se a cadeira e tal. Tem um monte de coisas que envolve, né, a precificação. E vai virando uma coisa muito natural mesmo, assim, automático. Você olha e fala, isso aqui dá para cobrar tanto. Só que o preço também, né, ele é feito... Tem gente que imagina que o preço é feito de dentro para fora. Na verdade, o preço é feito de fora para dentro. Quanto que o cliente está disposto a pagar por isso aqui? Né? Um prato X. E aí a gente começa a perguntar isso. Picadinho. O picadinho. Se é nesse lugar da cidade, se é um PF, não sei o que, estamos dispostos a pagar tanto. E é ali que a gente compõe a construção desse prato. Então, esse prato vai ter que ser com tal carne, tal molho, vai ter que ser o prato único do dia ou não, dá para ter mais. E aí vem uma conta de fora para dentro. E você está sempre ativo nas redes sociais. Como é que tu lidar com os haters? Porque eu vejo que tem tanta gente que vai lá
Mas você é muito educado, sempre muito elegante, irônico, mas deve ser difícil. E também não é fácil perder a elegância. Porque, Não, mas porra, não, mas eu vejo que você nunca perde, Beto, ali nas suas respostas, pelo menos. As que eu vi, as que eu li, pelo menos, você sempre sai bem. Mas deve ser bem complicado, né? E escreve muito, assim. E olha que eu respiro fundo, hein? Meu pulmão deve ter crescido nesses últimos 4 anos. Bastante. Mas, assim, essa é outra coisa. O pessoal fala, que você posta bastante e tal. Especialmente quando a gente fala até do negócio em si, né? Eu queria postar mais para divulgar meu negócio. Como é que você posta? Eu falo, eu queria postar menos, porque eu sou tão comunicativo que eu uso aquilo naturalmente. Então eu estou no trânsito, ó, eu falando que eu dirijo com o celular na mão, né? Mas eu estou no trânsito e parado, no sinaleiro, que também não pode, mas tudo bem. E vem um pensamento de alguma coisa, eu estou ouvindo rádio, uma notícia, alguma coisa, eu vou lá e pam, e daí já emendo uma provocação ali sobre alguma coisa sobre política, alguma coisa sobre o social, enfim. E aí, né, quando o assunto envereda para o lado da política, lógico, isso não tem discussão, que é o que mais ali o pessoal retruca, quer saber, que é porque, ou aplaude, que bacana e tal, que bom que você postou isso. Então... São as grandes polêmicas. Ali. A política, ela gera esse tipo assim, eu gosto de seguir, mas não gosto que você fale de política. Mas toda vez que eu falo de política, a pessoa está lá comentando. Mas se eu coloco um prato de macarrão, a pessoa não fala nada. Então, você gosta ou não gosta, não entendi. Né? E para mim é muito natural. Assim, eu faço isso na era pré-Instagram ainda. Quando tinha Facebook lá, eu já escrevia... E ficava postando umas coisinhas assim, aleatórias, e meus assuntos são muito aleatórios. Então eu falo, tô pedalando, tô, sei lá, ou alguma coisa de política, ou tô no meu restaurante trabalhando, assim, ele flui naturalmente, assim, então, sei lá. Mas em redes sociais, hoje em dia, você se posicionar e colocar alguma coisa política realmente é um dos assuntos mais polêmicos, né? E o que gera maior intolerância. Às vezes até calado você está errado. Sim. Por que você está calado? Eu não quero falar. Por que você não se posiciona? Exato, claro, tem muito isso. Como é que você não vai falar nada sobre esse assunto? Eu queria falar para um monte de gente isso. Você tem que falar sobre isso, não está vendo? Então é complicado, né? Eu acho que as redes sociais eles trazem o melhor e também trazem aquele grande buraco negro, aquele esgoto do mundo virtual que pega a intolerância, pega... Tudo que é de ruim você encontra na internet. Tudo que é de bom também, né? O Beto pega bastante coisa boa ali. Das enquetes que ele faz, enfim. Isso. Eu estava até num outro podcast esses dias falando com um amigo meu, que é um professor daqui da Federal Técnico, aqui, o FTPR, vamos dizer assim. O TFPR. Finalmente conheci esse lugar, que é bem bacana, né? É muito legal. E é o René, que é um cara que eu admiro demais, assim. Ele é um cara sensacional. E o assunto era, porque tem um amigo dele que está fazendo um doutorado nessas coisas de avaliação das plataformas, né? Como é que ela avalia os restaurantes, como é que fica esse assunto. Então você vê, né? Então, por um lado, ela traz uma coisa muito ruim, que a pessoa pode entrar agora numa plataforma aqui, no Google ou no TripAdvisor, sei lá, e dar uma nota baixa para o meu restaurante. Ele pode estar na Bahia, nunca ter ido no meu restaurante. Porque ele não gosta de mim, porque eu falei alguma coisa de política, ele pode fazer isso e eu não tenho como me defender do negócio. Você como é ruim isso, né? Pode xingar, pode inventar uma mentira sobre mim, pode fazer qualquer coisa assim, que é uma coisa muito, muito péssima e criminosa. Ao mesmo tempo... É através da rede social que eu tenho engajamento, que se eu posto alguma coisa, o cara vai no restaurante. Hoje, o único veículo que eu uso para falar dos meus negócios é a rede social, que eu não pago para estar ali. Quer dizer, eu estou dando minha força de trabalho e não estou sendo remunerado, mas é onde eu divulgo e é onde eu consigo reverter e trazer clientes. Né? E a trolha surgiu da rede social? A trolha, na verdade... A fixação pela trolha. Ele tá com ciúme. Porra, falou trolha. É a segunda vez que você fala dessa trolha? Que isso? Mas é tu que vai trabalhar hoje. Não, mas a trolha foi uma coisa muito, muito estranha, assim, muito acidental, na verdade. Porque a gente tava, durante a pandemia, não abriu o restaurante, ficava lá e tenta acertar aqui o iFood, não sei o que, para vender e delivery e tal, como é que faz...
Aí um dia o chefe lá, o cara que trabalha comigo há 15 anos, ele pegou, enrolou pegou uma pizza, recheou aqui, enrolou e tal, meteu no forno. Quando tirou, aquilo tem um forno, é um elemento fálico, tem cara de trolha. Isso que é uma trolha, eu falei, é uma trolha isso aqui. E ele falou assim, você não vai chamar isso de trolha, eles me conhecem, eles sabem que eu sou perigoso com esses troços. Eu falei, por que não? Porque é engraçado isso aqui. Aí já tirei uma foto, e daí, ó, aqui acabou de ser uma trolha do forno, eu coloquei no Instagram, sei lá. E aí começa uma brincadeira com o nome que ficou muito divertido, porque daí começaram a colocar a trolha em tudo que é lugar de frases. Assim. Desperta a quinta série de... essa bobeira. Né? Sou a favor de trolha nas universidades, minha trolha é minha vida. E começou uma brincadeira com as frases, assim. E aí foi um fenômeno, a gente começou a vender muito a trolha por causa do nome, porque se fosse Panino, não ia vender nada. Né? Porque eu acho que chamam de Panino em alguns lugares e tal. E daí ficou, eu falei, sabe, um dia eu vou fazer isso em 2020, falei, um dia eu vou fazer um negócio, então era um produto, a trolha. Eu vou fazer um negócio, vai se transformar numa empresa chamada Trolha e começar a vender em lojinhas chamada Trolha. E a primeira faz uma semana que a gente abriu, agora, super recente. Então acabou virando negócio. E criei marcas, registrei marcas, a gente tem todo um estudo por trás disso, assim, para botar ela para ter vida própria, assim. E aí é um negócio, assim, é uma pizza enrolada, chama de Trolha. Não, E é um tamanho único com vários recheios. É isso? Não tem PMG? A gente tentou a P, ninguém quis. Estamos na original lá. Que é uma trolha P também. que é a M. Trolha picada também não quer? Não, queremos só a trolha. Meu. Então, não, aí a gente começou até com tamanho menor e tal, mas só pedem a grande. Então, até pra gente é melhor, porque quanto mais a gente restringir o cardápio, fica mais fácil para trabalhar. Então, tem 7 sabores, sei lá, 9 sabores. E, cara, tá vendendo muito, assim. Muito interessante. Franquias? Então, ontem eu sentei com um cara, né, que é especialista nesse assunto e tal, para desenhar. Eles fazem toda uma projeção do que é possível fazer. Estudo de negócios. Um estudo de negócio. Ver se o produto tem penetração, a trolha tem. A trolha tem. se ele consegue sobreviver no longo prazo. Né? Então, vamos ver. Estão estudando. Vamos ver se essa trolha vai para outros lugares do país, né? Trolhas franqueadas. Enfim. Beto, me diz uma coisa. A gente sempre pergunta e gosta de saber se você tem visto alguma série, se você recomenda alguma série, se você gosta de série, se você vai ao cinema. Como é que é a tua vida cultural? Você tem conseguido? Eu sou uma vergonha culturalmente. Mas assim, ó, para não deixar no vácuo, né? Eu comecei a assistir essa semana passada, a Succession. Né, que todo mundo fala super bem. Minha mulher é assim, fascinada. Ela pode se fechar no quarto na sexta-feira à noite, só sai segunda de manhã assistindo seriado. Assim. O tempo todo. Assim, eu tenho amigas que amam Succession. Amam. Eu nunca assisti também. E eu sou um pouco impaciente, então eu não consigo. Eu demoro para começar a ver. Se ela fala assim, tem 30 episódios, eu falo, não, nem a pau que eu começo, me dá um de 5. já me dá um desespero. Mas comecei a ver e tô gostando, tô achando bem interessante. Assim. Então, tô vendo. Filme, que eu vi algum filme esses dias aí. Então você não tem hábito de ir ao cinema? Não, cinema nada, assim, nada. Tenho shows? Vergonha disso. Show não também. Que eu fui. Tá vendo? Esse homem só trabalha. Mentira, ele tá nadando e tá andando de bicicleta, que ele me contou. Esporte, eu assisto esporte, tipo... A coisa mais bizarra que tem, eu assisti NASCAR, por exemplo, né? São os caras das 700 voltas de carro naquele troço, eu fico assistindo o dia inteiro, não muda nada, minha mulher também fala, como é que você vê uma desgraça? Estou relaxando. Fico vendo aqui, alucinado, assim, o cara vai passar e tal, mas assisto. Mas show, quer ver que eu fui? Fui no show do... Fui numa festa, disse uma bandida dos anos 80, DeLorean, né? Do Luigi. Do Luigi Pony. Do Luigi, exatamente. Mas não era exatamente um show. Pô, curtimos um monte. Mas não era um show. Eu não lembro também do último. Nossa, que vergonha. O último show foi o do Raul Seixas. Já morreu há 40 anos. Ai, Beto, mas que bom que você conseguiu um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Infelizmente, a gente não vai comer agora. Vamos fazer esse lanchinho depois. Nosso queridíssimo... Eu queria que o Beto falasse um pouco da revista, né? Sim, é uma coisa da Tutano. E também daquele projeto do Fórum, que é muito bacana. Bem lembrado do Fórum. Legal. A Tutano nasceu dessa minha
compulsão pela escrita, eu acho, né? Acima de tudo, mesmo sendo um cara sem cultura, né? Tem esse negócio da comunicação. As revistas de gastronomia eu normalmente não tinha muita paciência para ler. Assim, eu tenho dificuldade para começar a ler, assim, né? Então também não leio muito. Quando eu viajo, leio e tal, mas revista de gastronomia normalmente muito chata, assim, muito cheio de pompa, assim, né? E numa viagem que eu fiz, estava em Nova York, comprei uma revista chamada Lucky Peach, que era uma coisa muito maluca, assim, de um chefe de cozinha, todo o grafismo dela, uma coisa muito diferente, assim. Eu comprei a revista, cheguei aqui numas amigas minhas, a Patrícia Pape e a Paty Pape e a Fernanda Ávila, que tem a editora Pulp, que são amigas da minha irmã, fizeram jornalismo junto e tal, e eu falei, eu queria fazer uma revista de gastronomia aqui. Porque no Madalosso eu fazia o jornalzinho, o Madalosso News, eu fazia, tá? Quando eu fui presidente da associação, eu fazia o informativo da associação, eram as coisas que eu mais cuidava, assim, né? E aí, fazer uma revista, porque eu quero mostrar que, né, o negócio vai crescendo e de repente o cliente não vê mais a família lá, mas a família está o tempo todo pensando no negócio, mesmo não estando no restaurante. Então, quero fazer relacionamento também com outros chefes de cozinha, uma revista aqui e tal, e começou quase que uma brincadeira que talvez nem tivesse muito futuro. E aí, começamos com 20 páginas impressa, a gente já está na 25ª edição, eu acho. Então, era bimestral, depois foi parando e agora a gente faz 2 por ano. Diminuiu muito por causa do impresso e tal. Só que então, e aí é muito legal, porque então todas essas matérias, a gente falava de outros chefes de cozinha, outros restaurantes, então era uma revista de gastronomia da cidade mesmo. E não era um órgão oficial dos teus restaurantes, não. Falava dos outros também. Não, claro, eu bancava, porque assim, a gente conseguia patrocínio, mas sempre dando espaço para todo mundo, sim. Para todo mundo, nem tinha prioridade para mim, assim, até porque eu não acho que, sendo que a vista era minha, já estava meio evidente assim que eu estou envolvido com aquilo, não precisava falar dos meus negócios, eu meio que tirava o meu corpo fora mesmo. Mas aí foi sempre muito difícil remunerar a revista, até que a gente falou, vamos fazer evento, porque talvez um evento a gente consiga assim, pagar essas contas, né? Pagar a conta do evento e sobrar alguma coisa. Então nasceu o Fórum Tutano, que é muito esse negócio de dividir conhecimento. Então a gente chama pessoas relevantes do segmento gastronômico de Curitiba e do Brasil todo. E a gente fez 2 presenciais, aí veio a pandemia. Mas 2 eventos de 1.000 pessoas cada um, né? O 700 o primeiro e 1.100 o segundo. Isso é um negócio fenomenal, muito legal. Feirinha com produtos muito locais, legal. Daí os caras que foram lá trocar ideia com um monte de estudante, né? Tinha muito estudante, muita gente que é do segmento e tal. Então é uma puta de um evento assim de compartilhar conhecimento mesmo. Então ele nasceu acho que foi 2019, primeiro ano, 2018, 2019, daí 2020 foi online. E aí a gente suspendeu, porque estava muito difícil fazer, e agora a gente vai retomar esse ano. É bem provável que ele saia em setembro, então, de novo presencial e tal, mas eu acho que um festival gastronômico, está ampliando tudo. E pro evento tem uma sócia, que é a Dani Volkov e a Ali Viana, que elas têm uma empresa de eventos, a gente ficou sócio nesse negócio, que é o Tutano Gastronomia, um evento de gastronomia. E é muito bacana. E dali surgem outras ideias que já aconteceram também, o Expedição Tutano. Então a gente pega um ônibus, vende para as pessoas interessadas e vai visitar produtores regionais. Vai no cara que faz o queijo tradicional lá em Palmeira, vai na cervejaria do cara que é artesanal. Não sei. Então faz todo um contexto em volta disso da gastronomia que é muito bacana, que é muito amplo, né? Ótimo. Aí volta naquela questão, né, de você ir buscando o teu entorno também, né, para a tua produção. Isso. Muito relacionamento. Conhece um que já fala do outro. E, você sabe que tem um cara que faz assim com a produção do peixe, e aquele outro que faz com a cerveja, o cara do mel. Você fala, nossa, é uma coisa infinita, assim, né? Então vai ter o fórum e o festival. O fórum vai ser dentro do festival. Dentro do festival. Então vai ser um evento maior, com um festival gastronômico mesmo, assim, de comida e tal. E aí lá dentro várias pessoas. Vai ter uma agenda de debates da gastronomia. Porque a gente viu também que é engraçado, né? Porque o fórum é um negócio que é... E era semana toda, né? Não, a gente fazia... Não, era um dia de fórum, era um dia de abertura. Pra mim parecia que era a semana toda, que eram muitas coisas. É porque tinha um dia de abertura junto com a expedição. Então era um dia que tinha expedição, que era um grupo pequeno para fazer expedição. Daí um dia inteiro de fórum. Não, era isso. Acabava ficando 2 dias. O que a gente quer fazer, talvez aumentar, fazer para 3 dias agora. Mas o que é muito difícil, que é interessante, é o seguinte: a gente é um evento que é muito, muito rico em conhecimento e é muito difícil de vender.
Então, você conseguir que um aluno paga lá, sei lá, R$ 90 para ir num evento de um dia inteiro de troca de conhecimento, é difícil. Mas a gente sabe que se a gente fizer um festival gastronômico e cobrar 250, vende um monte e acaba, Sim. esgota. Então a gente quer dar um jeito de misturar as duas coisas para fazer ganhar mais corpo, assim. Né? Acho que vai ser muito legal. Tomara. Não, super. Eu adoro festival de gastronomia, eu amo. E a revista vai sair uma agora em maio e aí outra em setembro junto com o fórum. Mas física não, online. Não, a gente faz física, porque a gente gosta de pegar no papel. Eu gosto também. Orgânico. Ô Beto, eu vou fazer a minha última pergunta. Tá bom, tá bom. Eu vi uma série não, um documentário uma vez sobre o churrasco argentino. Se chama Todo sobre el Asado. É maravilhosa, se você não viu, você tem que ver. E o cara, ele faz uma abordagem muito bem humorada sobre a cultura do churrasco argentino. E tem um determinado momento que ele vai numa ruta que leva para a praia, acho que sai de Buenos Aires, vai para a praia, onde tem 50 churrascarias. E ele fala com o dono de uma churrascaria e pergunta para ele: "Te gusta el asado? Você gosta de churrasco?" E o dono fala assim: "Não, eu gosto de massa, me gusta la pasta. Eu não aguento mais assado, claro. a fumaça entranhona." Eu te pergunto, você gosta de massa? Cara, é engraçado isso, né? Porque a gente pega bode da comida, assim, né? Uhum. Eu vejo até, eu vou responder de algumas maneiras. Eu vejo até pelos cozinheiros no restaurante, assim, eles não têm o mínimo interesse em comer aquela comida que a gente serve. A comida nossa do dia a dia é arroz, feijão, bifinho frito ali, batata frita. A comida isso, dos funcionários. É isso. Que é uma O cara não delícia. quer comer estrogonofe e camarão todo dia, né? Você mexer com aquilo já começa a dar um enjoo até, porque todo dia, você começa... Na pandemia eu cozinhei muito em casa, eu não saí de casa, eu fazia almoço, cozinhava o dia inteiro. Acordava já cedo, fazia alguma coisa, daí já fazia no almoço. Tem uma hora que você não conta, sentiu o cheiro da cozinha, mas nossa senhora, eu quero mudar de casa. Então, assim, o nosso trabalho tem um pouco disso. Agora, eu estava vendo na abertura do Sambiquira, assim, eu comecei a curtir cachaça. Né? Eu nunca fui um bebedor de cachaça, mas eu já curtia tomar. Abri o boteco, tem lá uma carta com 40 rótulos. Então, logo que abri, eu tinha que degustar, não sei o que, experimentar. Daí comecei a curtir. Eu não consigo mais ver cachaça. Pô, 40 rótulos. 40 rótulos de cachaça. Então, essa é uma resposta, assim, que... Eu gosto de comer de tudo, assim. Se me perguntar, eu gosto de tudo, assim, tal. Mas eu também não tenho mais, assim, o prazer... Eu tenho uma relação com a gastronomia um pouco diferente, assim, sabe? Sempre é trabalho para mim. Então, no meu restaurante, cara, eu como porque eu tenho que experimentar aquele negócio. Não é porque eu tô curtindo aquilo. Eu sempre vou ter que experimentar essa bagaça aí. Então, e quando eu saio fora, assim, é mais para um retiro meu, assim, vou sentar em algum lugar comer, eu gosto de comer, sair comer fora com a minha mulher, e a gente curte até, assim, mas eu não tenho uma ligação. Agora, com algo específico, não tenho, assim, né? Mas eu não sabe comer massa muito. Carne, você gosta de carne? Eu gosto de comer churrasco, eu gosto de comer peixe grelhado, gosto de comer bacalhau, são os que a gente mais vai, assim. E tem uma coisa, eu não como pizza, né? É raríssimo comer uma pizza. Não peço, nunca pedi pizza em casa, não vou em pizzaria. E os meus 4 restaurantes hoje eu vendo pizza. Mas não tenho nenhuma ligação com pizza, nada assim. Então é tipo Pablo Escobar mesmo, né? Você não consome teu produto. Tá ótimo. Ai, Beto, muito obrigada. Obrigada mesmo por ter vindo. Mas vamos fazer esse lanchinho, porque... Vamos, eu queria agradecer primeiro a presença do Beto. Né, Beto Madaloso, muito obrigado pela sua participação aqui no E aí Curitiba, esse podcast que comemora os 40 anos do jornal Bem Paraná. E queria também agradecer, né, a gentileza da Saint Germain Ecoville, que deu esse lanchinho que a gente vai aproveitar agora. Vamos. Ótimo, Deu uma maravilha. fominha, esse Sou cliente lá, é pertinho da minha casa, sempre. É uma Estou delícia, é uma delícia. Me Muito abriu o bom. apetite aqui. Vamos lá. Valeu, obrigado. Obrigado você. Obrigada, Beto. Beijo. Fiquei feliz, valeu. Beijo, beijo, beijo.